Gravação iniciada, doutor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de maio de 2025. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar, está sendo uma sustentação oral hoje, vamos iniciar pelo processo da AFC, relator o doutor Alexandre dos Santos Dias, o patrono está aí, que é o doutor German, que já brilhantou esse tribunal como juiz há um tempo atrás, por alguns anos, né, doutor? 2 mandatos, 2008 a 2011. Muito bem. Aí abandonei o Tite para ir para o conselho, para o cargo. Muito bem. E sempre desempenhou um bom trabalho e acredito que lá também está brilhando, contribuindo muito. Hoje nós teremos a doutora Luzia Correia Rabelo substituindo a doutora Mara. Doutora Luzia, bom retorno nessa Câmara, sempre um prazer reencontrá-la. E vamos iniciar então pelo processo da AFC, relator doutor Alexandre. Eu pergunto ao patrono se ele abre mão da leitura do relatório. Sim, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre, o resumo da acusação, por favor. Pois não. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Aqui a empresa AFC, ela foi autuada em um único item que trata de falta de pagamento do imposto. Aqui são operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma contribuinte. Decisão mantida em primeira instância e o contribuinte vem aqui, com recurso ordinário aviado para tentar a reforma da decisão de primeira instância. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor German, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, um bom dia a todos. Aqui em saúde, em nome do presidente, doutor Belmar, doutor Alexandre, relator, doutora Luzia, né, doutor Paulo e ilustre representante da representação fiscal. Bem, eu vou trazer aqui, dar uma ênfase a um dos temas, tem duas preliminares aqui, mas há dois temas que se encontram em sede de recurso ordinário que me parecem de extrema importância, e diz respeito justamente à questão da modulação dos efeitos da ADC 49, foi até objeto agora de discussão recente na Câmara Superior, mas justamente de recentes, para não dizer mais do que recentes, são da semana passada, decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em relação à interpretação a ser dada à modulação de efeitos na ADC 49, que foi reforçada, inclusive, no julgamento do recurso extraordinário em repercussão geral, agora também recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, por ocasião do julgamento da ADC 49, que é a ação declaratória de constitucionalidade relativa às transferências de ICMS entre estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica, né, o julgamento de mérito da ADC 49 ela se deu em 29 de 4 de 2021, não é? Apenas em 2023 foram julgados os embargos de declaração opostos pela Amicus Curiae e pelas respectivas fazendas, né, que se encontravam no processo, visando justamente a modulação de efeitos. E aí, em 19 de abril de 2023, como é sabido de todos, né, você deve ter julgado isso, um número extremamente grande desses processos, o Supremo Tribunal decidiu pela modulação os efeitos prospectivos, né, da inexigibilidade de ICMS nas transferências a partir do exercício de 2024, né, e ressalvadas as ações dos processos administrativos e ações judiciais que tivessem sido ajuizados ou ainda não tivessem um deslinde definitivo, que tivessem sido ajuizados até 29 de abril de 2021. Então, ele cria um marco temporal. Quem entrou com a ação até 29 de abril de 2021 mantém o direito da não incidência e a inexigibilidade do ICMS nas transferências, e para o restante dos contribuintes, a partir apenas do exercício de 2024. Isso é uma forma, claramente, aí, do ponto de vista teleológico interpretativo, o Supremo quis preservar justamente o erário estadual em relação ao período pretérito, não é? Pois bem, a partir dessa decisão de modulação em 19 de abril de 2023, vamos aqui agora no nosso caso concreto. Aqui a EPC, ela impetra um mandado de segurança em 30 de setembro de 2021.
portanto, é inequívoco que após esse marco temporal de 19 de abril de 2021, que foi 29, né, do 4 de 2021, que foi estipulado pelo Supremo por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, que só se deu em 2023. A liminar foi deferida, né? A liminar foi deferida em 1º de outubro de 2021, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirma a sentença foi concessiva, e em 2022 essa decisão é confirmada pelo Tribunal de Justiça pela inexigibilidade. Essa decisão é apenas reformada em sede de recurso extraordinário em 1º de setembro de 2023. Essa data é importante para a gente tratar aqui do desacordo dos juros de mora, não é? E, pois bem, qual que é a questão aqui, porque me parece inequívoco, numa análise literal do que foi efetivamente modulado na DC 49, o presente processo aqui se encontra fora, né, das hipóteses nas quais o ICMS seria inexigível. Pois bem, o TJ isso já consta no corpo do recurso, no nosso recurso ordinário, mas fiz questão de juntar memoriais, acho que há 2 ou 3 dias atrás. O TJ tem dado decisões não de 1 ou 2 ou 3 ou 4 câmaras, são várias câmaras de direito público, através da seguinte interpretação a ser dada essa modulação de efeitos. E qual é o sentido de que o TJ tem decidido? Eu trouxe uma decisão da terceira aqui, que em sede de memoriais, que é bastante ilustrativa, e eu vou tomar a liberdade de trazer essa transcrição ipsis literis aqui, né? Ele fala assim: o objetivo da modulação no cenário em que concedida, ou seja, já está o ETJ interpretando a modulação de efeitos da DC 49 com esse marco temporal inequívoco de ações ajuizadas até 29 de abril de 2021. O objetivo da modulação no cenário em que concedida era preservar os impostos já pagos, ou seja, vedar a repetição de débito que claramente traria um prejuízo incomensurável para os erários dos estados, né? Até o exercício anterior, mas não salvaguardar a possibilidade de exigência deles pela administração pública em contradição ao texto constitucional. Caso não pagos, assim devem remanescer por inconstitucionais. Detalhe, no caso da FC, até 2023, né, esses tributos eram inexigíveis por força de decisão judicial, inclusive do próprio Tribunal de Justiça. Tem outra decisão aqui, 25 de abril de 2025, ilustres juízes. Não há como se concluir que a referida modulação de efeitos implica a possibilidade de cobrança de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte. Pouco importante a data em que distribuído o mandado de segurança, terceira Câmara de Direito Público. E no mesmo sentido, fiz questão de trazer decisões que não estão colacionadas no recurso ordinário, uma vez por proferidas após a data do protocolo. Sexta Câmara de Direito Público, 13 de maio de 2025, mais conhecido como semana passada. Primeira Câmara de Direito Público, 7 de maio de 2025. Todas justamente nesse sentido de que a modulação de efeitos da DC 49 tinha exclusivamente a finalidade de evitar os efeitos repetitórios, ou seja, a possibilidade de repetição de indébito dos tributos já pagos, mas que não legitimaria a ação por parte das respectivas fazendas de exigir os tributos que não foram pagos, ainda mais nesse caso aqui que se encontrava amparado por decisão judicial. Então é nesse ponto, não desconheço aqui, eu quero deixar claro, né, eu já fui aí, como o doutor Belmar deixou claro, não desconheço a jurisprudência da Câmara Superior, acabou de ser julgado por unanimidade, em sentido contrário, mas me parece que em nenhum momento essa questão foi apreciada da forma como o Tribunal de Justiça tem analisado, de que, dando uma interpretação que essa modulação de efeitos ela tem finalidade exclusivamente de evitar a repetição e não necessariamente de permitir lançamento tributário anterior a 2024 de tributos claramente em operações já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucionais. É bom lembrar que os embargos de declaração que modularam os efeitos se deu somente em julgamento sucedendo em 2023, né? E é conhecido de todos os artigos 146 do Código Tributário Nacional, que a modificação no critério jurídico do lançamento, né, só pode atingir fatos geradores a partir a partir do momento da sua edição. Então, a gente já também teria um óbice interpretativo dentro do próprio Código Tributário Nacional em relação à aplicação dessa modulação de efeitos para situações pretéritas que, inclusive, já se encontravam amparadas por decisões judiciais. Então, esse me parece o ponto, e também lembrando de que mesmo antes dessa modulação de efeitos da DC 49, tanto
no tema 1099, quanto já em repetitivo do STJ, nós já tínhamos decisões vinculantes pela inexigibilidade, né, nessas operações. Então, esses são os pontos, me parece, que a serem analisados, né, que não foram analisados. Eu peguei a decisão de semana passada, né, da Câmara Superior, e que o Tribunal de Justiça vem reiteradamente em várias das suas câmaras de direito público trazendo à tona, o que pode gerar, inclusive, no interesse da Fazenda Pública, uma posterior sucumbência milionária, como já vem acontecendo com outros temas, né? O tema, por exemplo, da antecipação do 426A, que o Tribunal de Justiça tem derrubado praticamente todos os autos de infração, e outras situações, né? A questão dos juros, que por muito tempo antes da alteração da súmula número 10, da redação da súmula número 10, tem gerado uma sucumbência enorme, né? A Fazenda do Estado de São Paulo, aí sim, claro, prejuízo ao erário público. Então, são essas as considerações. As decisões mais recentes se encontram acostadas em sede de memoriais, e as outras decisões também, fartas decisões do Tribunal de Justiça nesse sentido, em sede na minuta do recurso ordinário. Outro ponto que chama atenção nesse auto de infração, que a lavratura se deu em 2024, né? E justamente a mora o desacordo dos juros de mora para fins de cálculo do montante do tributo devido se deu em total desconsideração em relação à liminar que foi concedida em outubro e a própria confirmação do Tribunal de Justiça em 2022 pela inexigibilidade. Então, enquanto ele se encontrava amparado por decisão judicial, a FC, me parece que não havia mora, né? Mora, no sentido técnico, é aquele que se encontra em atraso. A partir do momento que eu tenho uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, seja através de liminar, sentença ou acórdão favorável, me parece que o contribuinte não se encontra em mora. Então, na decisão de primeira instância, ela afasta, né, a alegação de coincidência dos juros de mora ocorreu antes de 1º de setembro de 2023, que é o momento em que a decisão é reformada, né? E o DDF deixa claro, ele inicia em 21 de outubro de 2019, que são os fatos geradores, né? Sendo que a reforma do acórdão, né, portanto, a causa suspensiva da exigibilidade só se deu em 1º de setembro de 2023. Então, também me parece que um outro ponto a ser observado, que é o desacordo dos juros de mora, que somente poderiam ser exigíveis, né? O desacordo deveria ser exigível a partir de 1º de setembro de 2023, que é a data em que essa decisão cai, né? Que essa decisão cai, e que foi simplesmente ignorada aí pela decisão de primeira instância. O CTN ele tem um conceito de mora, né, que ele fala justamente, olha, o artigo, ele fala assim, o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido nos juros de mora. Ora, se eu tenho uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, que, portanto, difere, né, a exigibilidade do tributo e, portanto, não exige, difere o pagamento para um momento futuro, o desacordo dos juros de mora só poderia ser um momento efetivo, né, da cassação da decisão, que somente se deu aí em 1º de setembro de 2023. Então, esse é outro ponto a se analisar, justamente essa inconsistência do DDF em relação ao desacordo. Os demais temas estão muito bem expostos dentro do recurso ordinário. Doutor Alexandre, a não sei que o senhor tenha alguma dúvida, e me parece que são essas as considerações, até para não tomar mais tempo aí da Câmara, em relação ao julgamento dos demais processos. Okay. Muito obrigado pela atenção e fico aqui à disposição para questões de fato. Muito obrigado, doutor German. Doutor Alexandre, algum questionamento ao patrono? Não, estou satisfeito. Agradeço a brilhante exposição do doutor German. Muito obrigado. Doutor Tortello, algum questionamento? Bom dia a todos. Não, senhor presidente, nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Paulo, algum questionamento para o patrono? Nenhum questionamento, presidente. Ok, muito obrigado. Doutora Luzia, algum questionamento ao patrono? Não, também não. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutor Alexandre, o senhor vai retirar o processo de pauta, certo? Sim, por favor. Devolve para a pauta ou para o relator? Pode ser para o relator. Muito bem. Doutor German, então o processo retornou para o relator, que vai produzir votos. Geralmente ele é bem rápido, viu? Quem fica acompanha as publicações, logo retorna. Muito obrigado, tenha um bom dia, foi um prazer revê-lo.
nesse O tribunal. prazer foi todo meu. Um grande abraço, doutor Belmar, doutor Alexandre, doutora Luzia, doutor Paulo, ilustre representante de representação fiscal e os demais advogados que estão presentes na sessão. Um bom trabalho a todos. Bom trabalho, Bom bom dia. dia. Tchau, tchau. Muito bem. A doutora Manuela vai acompanhar a Toyota, eu sou relator. Vamos lá. Deixa eu juntar o voto. Bom, aqui é acusação de crédito indevido relativamente à entrada de ativo imobilizado, aqui é aquisição de veículos. Por esses veículos eram destinados à locação, e o fisco entende como locação não é tributado pelo ICMS, glosou os créditos. Essa é a síntese da acusação. Eu já antecipei meu voto aos membros da Câmara, mas eu vou ler para a doutora Manuela entender o que foi decidido. O auto de infração inicialmente tinha 7 itens, e os itens 1 a 6 foram liquidados. Eu vou direto ao voto. Conheço do recurso, etc. e tal. Improcedente a alegação recursal de nulidade do AIM por não oportunização para autorregularização, referindo-se ao artigo 14 da Lei Complementar Paulista, número 1320 de 2018. É a lei nos conformes. Aqui eu digo que a jurisprudência desse tribunal já se orientou no sentido de que a oportunização para autorregularização é faculdade, é prerrogativa do fisco, e não obrigação. Transcrevo jurisprudência, inclusive, desta Câmara em outro mandato, e também da superior, e de outra Câmara, da segunda também, no mesmo sentido. E afasto a preliminar. No que tratou como mérito, a recorrente não questiona os cálculos fiscais, admite que se apropriou dos créditos glosados pelo fisco, os quais alega serem legítimos, porque decorrentes de entradas de veículos classificados em seu ativo imobilizado, que são imprescindíveis para a viabilização de sua operação de locação a terceiros, atividade que também faz parte de seu objeto social. E digo, sem razão a recorrente. Transcrevo o artigo 66, parágrafo 2º, item 1 do RICMES, que diz que é vedado o crédito relativo à mercadoria destinada à integração no ativo permanente, se previsivelmente sua utilização relacionar-se exclusivamente com mercadoria, objeto de operações ou prestações isentas ou não tributadas. E digo, de onde se vê que o referido artigo tal prescreve que é vedado o crédito relativo à entrada de mercadoria destinada à integração no ativo permanente, se previsivelmente sua utilização relacionar-se exclusivamente com mercadoria objeto de operações ou prestações isentas ou não tributadas pelo ICMS. A recorrente admite que os créditos de que se apropriou decorrem de entrada de veículos exclusivamente destinados à locação a terceiros, conforme se verifica exemplificativamente no seguinte trecho do recurso que transcrevo. Ocorre, porém, que a atividade de locação de veículos a terceiros não se situa no campo de tributação do ICMS,
fato incontroverso nos autos. Frise-se. Em assim sendo, se a recorrente adquiriu veículos exclusivamente destinados à locação a terceiros, como alegou, fazendo uma pequena correção, como alegou, sabia antecipadamente que seriam utilizados em atividade não tributável pelo ICMS, resultando daí a impossibilidade do aproveitamento do crédito decorrente de tais entradas, em razão da expressa vedação do acima referido artigo 66 do RICMS, onde a infração foi capitulada acertadamente. Dado que a recorrente se apropriou de créditos vedados pela legislação, incorreu na infração que lhe foi imputada no item 7 do AIAS ordial, devendo arcar com o ônus de sua conduta antijurídica. Não socorre a recorrente alegar que o STJ, no julgamento do RESP 1.380.193 do Paraná, legitimou os créditos apropriados decorrentes de entradas de equipamentos posteriormente locados, seja por se tratar de decisão isolada em relação a este tema historicamente controverso, seja especialmente porque tal decisão não ostenta efeito vinculante. Não socorre a recorrente alegar que a multa seria confiscatória desproporcional, etc. e tal, que é a aplicação do artigo 28 da Lei 13.457. E digo, para concluir, vencidas na essência as razões recursais, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Senhores, é como estou votando aqui. É um voto bem objetivo, porque a questão também é objetiva. Em discussão. Doutor Tortello. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Paulo. Nada que acrescentar, vou acompanhar o relator. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Acompanho o seu voto, presidente. Muito obrigado. Doutora Luzia Rabelo. Também nada a acrescentar, presidente, vou acompanhá-lo. Muito obrigado. Eu só fazer uma... Meu voto não foi registrado, hein? Vou pedir um minutinho mais para juntar o voto novamente. Vejam, por favor, se apareceu o voto aí para vocês. Apareceu? Ah, ok, então. Muito obrigado. Bom, com isso, havendo concordância, unanimidade, encerro os debates e quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Manuela, então foi negado o provimento ao recurso ordinário e votação unânime. Ok, muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Até mais. Próximo processo, Denu Medic, relator Dr. Paulo Maceta. Dr. Paulo, fica à vontade.
Bom dia a todos. O voto é relativamente simples. Eu vou direto ao voto, pular o relatório. Vou acabar lendo ele rapidamente aqui, pulando alguns trechozinhos. Inicialmente, cabe destacar que a UGC Cobrança testou o pagamento integral do item 2, assim o recurso de ofício recai somente sobre o item 1, que versa sobre a transferência de créditos do estabelecimento centralizador. Ocorre que é nos autos cópia do termo de ocorrência lavrado em 16 de outubro de 2020, no livro Rudifito, da autuada, e anexado no AIM, tanto nas provas do ofício, folha 19, quanto na defesa, folhas 99 e 102, indicando o estabelecimento de São Paulo como o centralizador e o estabelecimento de Rio Claro como centralizado. Certo é que lavrado em 16 de outubro de 2020 foi feito antes do prazo limite estipulado pelo artigo 102, inciso 3, do RICMES, até o último dia do mês de novembro, para produzir efeitos legais a partir de 2021. Ainda as transferências de crédito ocorreram de março a agosto de 21. Assim, não ocorre a infração relatada no item 1, como bem decidiu a decisão recorrida, a qual não deve ser alterada. Tanto é certo a não ocorrência que o próprio auditor fiscal autuante indica que houve equívoco no lançamento, que eu transcrevo o trecho que ele fala isso. Ante o exposto, conheço o recurso de ofício e ele nega o provimento. É assim que eu voto, vou ver. Aí, realmente, admitido pelo auditor fiscal autuante, houve uma confusão dele entre o estabelecimento centralizador e o estabelecimento centralizado. Estou só lançando meu voto, que tinha um errinho aqui, faltou um não. No item 18 também corrigiu, né? Sim, sim. Perfeito. Sim. Registrado o voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, representação fiscal. Obrigado, senhor presidente. Nada a acrescentar, o parecer da representação fiscal recurso de ofício já propunha o não conhecimento pelos motivos apresentados pelo brilhante voto do relator. Muito obrigado, doutor Tortello. Doutora Luzia. Parabenizo o relator pelo voto e também vou acompanhá-lo. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre, eu também acompanho o voto do relator e encerro debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a sessão de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 21 de maio de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Luiz Felipe, podemos encerrar a live? Positivo. Só um instante, por favor.